tiro, porrada, bomba. Bateu de frente, é só tiro, porrada e bomba. E zero prisão para criminoso bolsonarista. A extrema-direita no Brasil é tratada com privilégio e visita de policial federal desarmado depois de levar granada. Só não tá fácil para o brasileiro comum, porque para os políticos e ex-políticos bolsonaristas tá chuchu beleza. Vamos de descumprimentos, de mandados de justiça? Quem nunca, né? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindos a mais uma Curadoria Meio Maravilhosa. Eu sou Bruna Bufari, vamos lá, vai, se inscreve aqui no canal Meio. Você ainda não conhece o Meio? O Meio é também uma newsletter para você ficar bem informado logo no começo do seu dia. Assina o Meio, vale a pena. E durante as apurações das urnas do segundo turno, teremos uma live por aqui para acompanhar tudinho. Te esperamos. Bom, se você nunca questionou uma ordem judicial que chegou até você, se você nunca descumpriu a Constituição e se você nunca atirou num policial, eu tenho uma ótima notícia. Você é uma pessoa, legalmente, mais correta que Roberto Jefferson, que era presidente do PTB. Mas não é muito difícil, não. O bolsonarismo, movimento político que prega a moral e os bons costumes, odia a polícia, as entidades militares, a ditadura militar, é também um movimento que abraça Roberto Jefferson. Um criminoso que descumpriu ordens judiciais e atirou contra a Polícia Federal. Jogou granadas, tiros de fuzil. 20 tiros. 3 granadas. O que, legalmente, não pode. Mesmo com registro de CAC, granada é controlada pelo comando do exército. Não é para ter em casa. Então, vamos para uma colinha para deputados e ex-deputados bolsonaristas acompanharem? Número 1. Não pode ter granada em casa. Número 2. Nem de efeito moral. Número 3. Não pode atirar em policial. Número 4. Não pode resistir à prisão. Assim fica fácil lembrar. Olha, é crime, isso é fato, é tentativa de homicídio de agentes federais. E ainda por cima, um policial desarmado foi lá bater um papo para negociar a saída do Roberto. Vocês já viram alguma vez policiais negociarem a saída de suspeitos do tráfico de Jacarezinho? Ou na Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha? Os mais de 40 mortos dessas duas chacinas tiveram chance de conversar com um policial desarmado? Os policiais queriam escutar essas pessoas? Se eles tomassem 3 granadas, 20 tiros de fuzil, os policiais dariam risada junto com o criminoso? Não atirei. Quando eles correram atrás da viatura, aí eu joguei a granada na frente. O bolsonarismo é privilegiado nesse governo. É esse tipo de ação que Bolsonaro, no poder, permite. Permite porque olha só a fala do presidente. O Roberto Jefferson, no meu entender, tinha tudo para continuar a sua batalha por liberdade. Agora, quando ele atira em direção aos policiais, lança uma granada, que seja granada de efeito moral, tá? Ele perdeu completamente a razão. E vai responder agora por tentativa de homicídio. Muito mais do que perder a razão, ele cometeu mais um crime. Porque além de ter a sua prisão domiciliar revogada, porque prisão domiciliar é um benefício, o qual Roberto Jefferson perdeu, ele foi preso em flagrante por tentativa de homicídio de agentes federais. Muito mais do que perder a razão, perdeu os limites da Constituição, perdeu os limites da democracia. Porque Roberto, por sua proximidade com Bolsonaro, entende que está acima da lei. O que não é muito diferente da ditadura militar que o bolsonarismo tanto preza, porque os militares simplesmente tinham a certeza de que estavam acima da lei. O Bolsonaro, inclusive, foi lá no debate falar que o Lula é o candidato do crime, porque quando visitou o complexo do Alemão estava sem proteção, estava cercado de traficantes. É assim que Bolsonaro e o bolsonarismo enxergam as comunidades, e é isso que justifica professor de concurso falar que entrava chacinando e se orgulhar, bater no peito. Trabalhei 27 anos na periferia. Ninguém trabalhou mais na polícia nesse alfacão do que eu.
Quem mais conhece vagabundo aqui sou eu. Por isso que quando eu entrava chacinando, eu matava todo mundo. Mãe, filho, bebê. Eu já elimino o mal na fonte, não é? Diz ele que foi parabenizado, inclusive, pelo Eduardo Bolsonaro por todos os seus assassinatos, pela sua matança. É isso que o bolsonarismo permite, matar preto e pobre sem distinção, entrar atirando. Mas quando é amigo do presidente, o papo é outro. Tenta matar policial e recebe aval do presidente para o ministro da Justiça negociar a rendição. Como assim mediação? Que interferência presidencial é essa? Roberto Jefferson foi preso em 2021 por suspeita de fazer parte de uma organização criminosa que atenta contra a democracia, o Estado Democrático de Direito. Quando Jefferson estava preso, em outubro do ano passado, escreveu uma carta para o Bolsonaro, dizendo que o presidente não demonstra solidariedade aos seus combatentes, não recolhe feridos. Ele esperava, naquele momento, ajuda do presidente, se considerava combatente. Ele perdeu o privilégio da prisão domiciliar depois de romper com várias das cláusulas da sua prisão. Usou a rede social até da filha para compartilhar fake news. O ministro da Justiça deu um passo atrás, e não foi. Sabia que se fosse, daria legitimidade à ação do Roberto frente à PF. Mas o Bolsonaro já fez isso. Sérgio Moro também. Bolsonaro falando que Roberto perdeu a razão. Moro dizendo que foi sem noção. Ah, sem noção é tentar a eleição em São Paulo, não conseguir transferir domicílio eleitoral e depois tentar no Paraná. Atirar contra policiais é criminoso, é prisão em flagrante, é muito mais do que sem noção. Mas essa foi a primeira vez que o Bolsonaro não se solidarizou com algum ataque. Ou só não ficou em silêncio. Se manifestou. Bem ou mal, se manifestou. Ou seja, baque na campanha política. Na reta final da eleição, na boca do segundo turno. Lembra que na semana passada eu falei que estávamos vendo um pedacinho do que o bolsonarismo é e pode ser? Uma frestinha. Mal eu sabia. Isso que nem começamos a falar sobre a filha de Roberto Jefferson, Cristiane Brasil Francisco, também do PTB. Em 2018, ela foi nomeada pelo Temer ao cargo de ministra do Trabalho, mas nunca tomou posse, porque... É sério, não dá. E calma, é só o começo. Ela nunca tomou posse porque ela estava envolvida num processo trabalhista. A Cristiane, que votou a favor da reforma trabalhista e a favor da terceirização irrestrita, não pagava o seu motorista. Choque. Mas não só. Ela se defendeu da acusação numa lancha com 4 homens sem camisa. Numa lancha, onde ela fala que ela não deve nada a ninguém. E que processo trabalhista, todo mundo tem. Todo mundo tem. Cadê o teu? Não me fala que você não tem nenhum. Todo mundo tem. Mas não só. A ex-deputada é investigada pelo Ministério Público Federal por envolvimento com o tráfico do Rio de Janeiro. A gente precisa de um alerta, de um carimbo, a gente precisa de alguma coisa para tocar toda vez que alguém próximo de Bolsonaro tem envolvimento com o tráfico, crime, milícia. A suspeita é de que ela teria pago traficantes de Cavalcante, na zona norte do Rio, para terem acesso exclusivo da campanha na região. Mas se isso fosse só, estaria tudo bem. Porque o ex-namorado de Cristiane Brasil é Dr. Jairinho, ele mesmo, preso por homicídio triplamente qualificado e tortura do enteado de 4 anos. Estamos um pouco sensitivos demais por aqui, né, Nath? Porque assim, a gente previu a morte da rainha, a gente previu alguns acontecimentos bolsonaristas. Olha, essa semana disseram que tem eclipse e os carregamentos energéticos místicos dizem que a energia será pesada. Olha, por aqui a gente se atenta à ciência, mas fica aí a nota para quem é da misticidade. O bolsonarismo precisa de muita vigilância para se aquietar, precisa voltar a ter vergonha dos seus posicionamentos. Mas mais que isso, precisam ser julgados, presos pelos seus crimes. De tentativa de homicídio a falas criminosas que eles julgam ser opinião. Opinião racista não é opinião, é racismo e é crime. Opinião homofóbica também não é opinião, é preconceito.
crime. Vamos continuar então indo mais ao sul do país, ao Rio Grande do Sul. Os candidatos a governador Eduardo Leite do PSDB e Onyx Lorenzoni do PL se encontraram em mais um debate. O que Onyx encontrou foi um Eduardo Leite já sem paciência para um candidato sem propostas. Então, sem paciência, ele tentou. Regime de recuperação fiscal. Qual a alternativa ao regime de recuperação fiscal, candidato? Completamente diferente da sua escolha. O senhor fez uma má escolha. Diga a alternativa, então. O senhor fez uma má escolha, explique a sua. A minha já é conhecida, a sua que não é. Por favor, explique qual é a sua alternativa. Eu não tenho por que explicar uma escolha que não foi minha, foi sua. Ao coelho! Ao pato! Ao coelho! Ao coelho! Ao pato! Fogo! O público até riu no meio do debate, porque não é possível que essa seja a política brasileira, que Onyx tenha 41% das intenções de voto do Estado. Mas no final, ele tentou responder. Qual a sua alternativa, candidato? Muito melhor do que a sua. E qual é ela, candidato? Extremamente melhor que a sua e muito mais responsável com o presente e futuro do Rio Grande do Sul. Ela é melhor, mas qual é ela, candidato? Completamente diferente, porque vou servir as pessoas e não me servir do Rio Grande. Tentou, porque não explicou os caminhos. Leite até podia ter perguntado, Mas quais caminhos? mas acho que aí já teria sido demais da tiração de sarro, né? Porque ficou claro que o Onyx não tem proposta. Olha, eu não sei, mas eu sei que a minha proposta é muito melhor do que a dos bolsonaristas. Não só muito, é extremamente melhor, muito mais responsável pelo futuro, pelo presente. Ah, o futuro, quer saber? Vejo vocês numa próxima Curadoria Meio Maravilhosa. É bom que o futuro do país a gente tem que pensar com seriedade, né? Eu faço piada, né? Pra acalmar um pouco o clima, pra gente lembrar um pouco da leveza, pra gente tentar lembrar um pouco do que é ser brasileiro também, né? Porque ser brasileiro também significa ter muita desgraça e saber lidar com ela. Tipo o povo do Reino Unido, né? O povo do Reino Unido tava lá com mais uma crise política, né? Com a Liz Truss sofrendo mais um voto de confiança, né? Com ela tendo a sua renúncia. E aí, o que faz o tabloide do Reino Unido? Compara ela a uma salada, né? Uma alface. Bota lá, será que Liz Truss dura mais do que uma alface? Não, não durou mais que uma alface. Liz Truss durou menos. Muito menos. E já renunciou, já tem o primeiro-ministro. Ela chegou lá, né? A rainha morreu, fez mais uma crise política, ela foi embora. Liz Truss aí, personagem do século do Reino Unido. Quantos primeiros ministros o Reino Unido teve de 2019 até o final do mandato? Tá aí uma pergunta pegadinha pro Enem do Reino Unido, que não tem, né? Enfim, é uma piada, mas... voltando aqui ao Brasil, né? O futuro do nosso país. É engraçado porque nessa eleição a gente não teve muito espaço para debate, né? A gente não teve muito espaço para conversa sobre o futuro, porque se Jair Bolsonaro ganha a eleição, a gente não sabe o que vai acontecer com a máquina pública, a gente não sabe o que vai ser feito com a democracia, a gente não sabe até onde a gente vai ter um governo, a gente não sabe o que vai ser feito com a economia, a gente tem aí diversas promessas sendo feitas que são completamente inalcançáveis, a gente tem um auxílio de R$600 que não está na lei orçamentária, a gente tem corte de 99% em obras de infraestrutura, em combate ao câncer, e o Brasil já se orgulhou, né, de ser um país que trata o câncer no SUS de forma gratuita. Mas, enfim, a gente não teve espaço para ter esse debate, porque é simplesmente uma luta pela democracia. E essa luta é uma luta que a extrema-direita fala que é bobagem, que a democracia não está em jogo, mas, ao mesmo tempo, a gente vê isso. A gente vê Roberto Jefferson atirando contra policiais como se ele estivesse acima da Constituição, como se ele estivesse acima de qualquer outra pessoa, por ter ali relacionamentos próximos com o presidente, por poder pedir que o ministro da Justiça vá até a sua casa. É temer
pelo futuro, né? Essa eleição. Mas a gente também tem que enxergar isso com leveza. Então aí, será que o primeiro mandato do Jair Bolsonaro dura mais do que... Deixa eu pensar que uma alface é muito pouco que dura, né? Pensar em uma coisa que dure 2 meses, sei lá, será que dura mais do que uma marmitinha congelada? Será que funga? Será que vai ser um queijo branco ali fungado? Veremos. Cenas aí para a próxima curadoria, né? Porque esse domingo teremos a segunda turma.